Essa música é dedicada para todos os moradores de favelas e periferias do Brasil e do mundo. Unidos, somos fortes. Mas a nossa voz no mundo vai ecoar. Se o povo está unido, o inimigo não vai segurar. Mas a nossa voz no mundo vai ecoar. Se o povo está unido, o inimigo não vai segurar. O inimigo é volúvel, chega bem no sapatinho. No programa de TV ele fala bem de mansinho, é carismático, intelectual, fala várias línguas e no jornal destaque social. É influente, amigo do governador e da favela, inimigo especulador. Ele chega no sapato, vai ganhando espaço. Se a vida encareceu, ele propõe a compra do seu barraco. Transforma o negócio em prédio, hotel, e toda a sua história na favela vai pro beleléu. Aí favela, vamos se unir, juntos somos fortes. Mas a nossa voz. Companheiros, companheiras dos movimentos socioambientais do Estado do Rio de Janeiro, pescadores artesanais, quilombolas, agricultores, moradores de comunidades ameaçadas de remoção. Nós estamos aqui iniciando hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente dos Impactados. Ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente e nós temos visto aí na grande mídia, né, muita propaganda de responsabilidade social. Plante uma árvore, não jogue lixo na rua, vamos cuidar do planeta. Tudo isso é muito importante, mas nós estamos vivenciando no país, em especial no Estado do Rio de Janeiro, um brutal processo de destruição ambiental e de expulsão de comunidades tradicionais em função, em primeiro lugar, dos mega eventos olímpicos que só na cidade do Rio de Janeiro já promoveram 3.500 remoções de comunidades dos bairros da periferia do Rio de Janeiro, da Zona Norte, da Zona Oeste. E segundo o dossiê da Copa, mais 7.000 estão ameaçados. Nós estamos falando aí de pelo menos 10.000 famílias trabalhadoras que estão sendo ameaçadas de perder suas residências em função do pacote olímpico. Daqui a pouco nós vamos chamar os companheiros aqui da comunidade indiana que já está aqui, os companheiros do Horto, os companheiros de Magalhães Bastos, os companheiros da Zona Oeste, os companheiros de Olaria. E além, vamos chamar. E além disso, nós temos também um forte impacto destruindo os ecossistemas, a Baía de Sepetiba, a Baía de Guanabara, a Restinga, o litoral fluminense, em função dos mega empreendimentos industriais. Esses mega empreendimentos, eles têm uma característica: todos eles são financiados, infelizmente, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o nosso BNDES. O dinheiro público está servindo para promover o racismo ambiental, a destruição da natureza e principalmente a expulsão dos pescadores, dos quilombolas e dos agricultores. Isso está acontecendo na Baía de Sepetiba com a TKCSA, que é um empreendimento da empresa alemã, a siderúrgica da ThyssenKrupp, com a Vale do Rio Doce. Daqui a pouco nós vamos chamar os companheiros aqui para usar a palavra. Isso está acontecendo no Porto do Açu, em São João da Barra, que é um empreendimento do bilionário Eike Batista, que bilionário às custas do dinheiro público, que o pai dele foi ministro da ditadura militar e obteve as informações estratégicas de onde estava o minério desse país, onde seria construída a logística. Então um bilionário, é um falso bilionário, sem as tetas do BNDES, o Eike Batista não teria a fortuna que tem. E isso está acontecendo no Porto do Açu, onde foram salinizadas as lagoas, os agricultores tiveram suas residências demolidas
suas casas, saíam para trabalhar, quando voltava a casa estava no chão. Isso é um crime. Isso está acontecendo também no Porto do Açu, com a expulsão dos pescadores artesanais. Aqui na Baía de Guanabara, nós temos o Comperj, que é uma refinaria que está em construção pela Petrobras. Essa obra é criminosa. 4 pescadores foram assassinados nos últimos anos, ligados à Associação de Homens e Mulheres do Mar. O Comperj foi licenciado em 6 vezes. Uma licença Fertifute, foi comprada essa licença. Mais de 1.000 pequenos agricultores têm aqui uma representação de Cachoeira de Macacu, estão ameaçados de perder suas terras. Ali é o 2º polo agrícola do estado do Rio de Janeiro. Que desenvolvimento é esse que a Petrobras quer fazer? Destruir a vida dos agricultores. A Petrobras provocou o vazamento de óleo da Baía de Guanabara em 2000. 18 de janeiro de 2000. Estão fazendo 13 anos. Até hoje a empresa já foi condenada pela justiça, mas não indenizou os pescadores artesanais. Vejam a vida do pescador artesanal. O pescador está miserável, está nas áreas insalubres, sem saneamento, sem poder pescar na Baía de Guanabara. O mineral aumentou muito. Para atender a demanda da Copa, da Olimpíada, dos mega empreendimentos, a extração mineral de saibro, principalmente, está ocorrendo de forma criminosa. As empresas não possuem licença, o órgão fiscalizador tem um carro sucateado, o espaço de fiscalização é um espaço inoperante e as empresas que são autuadas continuam entrando no órgão solicitando novamente uma nova poligonal para lavrar e ela não cumpre as condicionantes, não cumpre sequer a lei e fica ali retirando material. Pasmem os senhores aqui presentes. A obra que está sendo realizada para o Encontro Mundial da Juventude está sendo feita com material criminoso. O material que está sendo utilizado para aterrar o espaço onde vai ser construído para o Encontro Mundial da Juventude está sendo com material roubado da União, de uma jazida irregular que sequer possui licença. E ficamos sabendo que é o mais grave, está sendo utilizado inclusive material de escória de fundição para fazer a terraplanagem dessa área. Material cancerígeno. O que vai sobrar para o Brasil? As pessoas caminhando em cima desse material, levantando essa poeira, respirando. Nós podemos ter dano não só dos brasileiros, mas quem vem a esse encontro sai daqui contaminado e possivelmente no futuro ter câncer. Isso tudo está acontecendo no estado do Rio de Janeiro e os representantes de governo sabem, mas eles não estão nem aí. Eles querem e vão atender ao capital, passando por cima da lei e da legislação. Esse ano nós teremos um encontro, a 4ª Conferência de Meio Ambiente ligada a resíduo. A lei é clara, o governo deveria estar adotando outro modelo que não seja esse. Esse modelo enterra tudo. O lixão que virou CTR de Caxias foi desativado e agora o lixo da capital vai para a Seropédica, Baixada Fluminense, em cima de um aquífero, água mineral, que daria para abastecer a capital durante um ano. É lá que o Estado está depositando o seu lixo. E diz que não, botamos 3 mantas, está muito legal, está seguro. Mentira! Não, até hoje não existe comprovação de viabilidade técnica do modelo de enterrar lixo que não recicla nada. E eles dizem que não tem dinheiro para coleta seletiva, no entanto pagam verdadeiras fortunas para empresas privadas coletar o lixo do cidadão e enterrar. E não tem dinheiro para coleta seletiva, porque é mais fácil negociar com a empresa, é mais fácil superfaturar a tonelada do lixo, se descentralizar e começar a remunerar quem de fato retira esse material do meio ambiente, fica difícil a negociação. Então por isso que eles não adotam produção energética através do lixo, nem pensar. E por falar em lixo, ninguém compra lixo. As pessoas vão no mercado comprar produto. A lei é clara, somos responsáveis por esse produto. Essa é a embalagem que carrega o produto. Mas o Estado descarta tudo isso e impõe um modelo onde pessoas vão ganhar e muito dinheiro. O modelo atual vai enterrar lixo durante 20 anos. Vão monitorar durante mais 20 anos e depois vão fazer remediação. E quem paga a conta são os brasileiros. Como o dinheiro não é deles, é nosso, eles não estão nem aí, muito menos para catador. Tem uma ONG da Bahia que levou 8 milhões para ensinar a roda para quem já faz o trabalho de coleta seletiva. A barbárie está
inteirada no Brasil como um todo, mas mais aqui no estado do Rio de Janeiro. A nossa casa, que nós onde lá chegamos e fizemos o nosso barraquinho e hoje temos nossas casas, graças ao nosso suor, à nossa luta. E eu falo em nome de Manguinhos, de Horto, de Providência, de Santa Marta e de todas as comunidades aqui presentes. Eu espero que estejam todas aqui, porque a nossa luta é grande e a gente tem que se unir cada vez mais para abafar essa prefeitura do estado do Rio de Janeiro, que está querendo acabar com nossas comunidades. E nós não vamos permitir, não vamos deixar isso acontecer. A Indiana Tijuca está nessa luta desde 2012. No início desse ano, 2012, a prefeitura chegou na nossa comunidade para destruir a nossa comunidade, porque chegou lá o seu antigo secretário, o seu Jorge Vittar, dizendo que estava lá para fazer melhorias e não para tirar aquela comunidade. 2 semanas depois, o seu pessoal voltou à comunidade para destruir de casa em casa, botando terror psicológico nos moradores. Ou vocês vão morar carioca em Triagem, ou então vocês têm que pegar uma indenização de 15 e 20 mil reais. O secretário, o Jorge Vittar, e agora o atual secretário Pierre, não sabe o que é ser um ser humano, que eles não são humanos, fazendo isso com o morador sofredor, aquele que lutou para ter sua casa. Nós estamos na luta, e eu como moradora digo, meu nome é Maria do Socorro, senhor Pierre, secretário de Habitação da Grande Tijuca, e todos os secretários, todas as habitações, pode ter certeza que a nossa luta vai ser grande, porque os moradores do Horto, da Indiana, de Manguinhos, da Providência, Pavãozinho, Santa Marta, qualquer comunidade do estado do Rio de Janeiro, nós estamos unidos e a nossa luta é grande. Eu digo grande porque todas as comunidades estão lutando contra a prefeitura do estado do Rio de Janeiro. E nós não vamos deixar isso acontecer, porque nós temos apoio de pessoas que estão conosco, pessoas que sabem da nossa luta, o nosso sofrimento, e esse sofrimento vai acabar. Porque eu sei que em frente aqui à Arede, os deputados que estão lá dentro, eles estão sabendo da nossa luta. Aquele que não quer nos ouvir, coloca a luta nos ouvidos, porque nós estamos aqui para gritar a vitória, que nós vamos vencer. Bom dia ao povo desta cidade maravilhosa. Bom dia a todos que estão aqui para mais uma aula de democracia. Bom dia, senhores deputados. Vocês são o pilar maior do nosso povo. Mas acordem, senhores deputados. Acordem principalmente aqueles que assinaram a PL 5128, porque ela é criminosa. Búzios, disseram que Búzios era uma pontinha no estado do Rio de Janeiro. Pois bem, senhor parlamentares, é uma pontinha mais de diamante, e aqui estamos para lutar, para pedir. Essa pontinha está aqui com a Agenda 21, está aqui com as suas identidades de classe, pedindo para todos irem a Búzios. Lá tem empregos que serão extirpados. Uma geração não verá a beleza do nosso cenário ambiental. A gente está aqui para saudar esse movimento. Enfim, o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, ele é composto por diversas entidades, centrais sindicais, partidos políticos e movimentos sociais, na luta pela saúde pública, gratuita, estatal e de qualidade. E a gente tenta retomar aquele princípio da reforma sanitária defendido na década de 1980, compreendendo a saúde e sua concepção ampliada, estando ligado aos determinantes sociais da saúde, a relação que se tem, as condições de vida e de trabalho dos sujeitos. Então nós estamos aqui nos somando a essa luta dos companheiros, na medida que compreendemos que o governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura dessa cidade não têm atuado no sentido de dar resposta às necessidades sociais da população, mas na verdade tem dado resposta à valorização do capital dos grandes empreendimentos, à valorização do capital das grandes corporações. Então nós estamos aqui somente para saudar essa luta de vocês, que também é nossa, e nos somar a luta junto com vocês. Obrigada. Bom dia, meu nome é Wilson, eu sou representante da Associação de Moradores do Horto, onde essa parte está sendo exibida. Lá onde eu moro, nessa minha comunidade, nós temos 600 e poucas famílias, onde estão todas previstas para ser todas saídas, perderem as suas casas. É um problema muito sério, moçada. A gente moram ali, as raízes nossas
é de mais de 100 anos. Tem pessoas ali com 90 e tantos anos que nasceram e foram criadas ali nessa comunidade. Essa é uma comunidade de pessoas que trabalhou, sofreu ali pelo Jardim Botânico, onde a própria diretoria, ou a presidência do Jardim Botânico, convidou todos, quer dizer, convidou as pessoas para participarem, para vir morar na localidade, porque naquela época, na época em que o Jardim Botânico começou a ser implantado ali, era difícil a mão de obra. A mão de obra era muito difícil, então ele trouxe pessoas de várias localidades, da Baixada, de Petrópolis, Teresópolis, de vários lugares, para vir plantar suas casas e ali então e trabalharem para o Jardim Botânico, ajudar a montar o Parque do Jardim Botânico que existe lá até hoje. E o que acontece? Que depois de tudo isso, o pessoal sofreram, trabalharam, ralaram, aquilo ali era um mato, era a estrada, a Pacheco Leão, que é a principal rua, era chão, era barro, ninguém pretendia morar ali, ninguém dava valor pelaquela localidade. Hoje em dia, com a chegada, a cidade foi crescendo, as empresas, as grandes empresas imobiliárias foram entrando no bairro e o bairro tornou-se hoje um horto que era nosso, um horto que era reconhecido por todos, pessoal, a pobreza, nós pobres que morávamos ali, fomos nascidos e criados ali. Hoje quem está tomando conta é a elite. A elite que está tomando conta do bairro e está nos expulsando das nossas casas. Tem pessoas, senhoras com quase 100 anos, 90 e tantos anos, que tenho certeza, se saírem dali, provável, não vão conseguir morar em outra localidade, porque não vão resistir, vão morrer. Eu só quero dizer o seguinte, o Brasil está impactado. Não é de hoje. Há 500 anos o Brasil está impactado. Nós estamos nesse movimento porque nós consideramos que o Rio de Janeiro também está impactado. O Rio de Janeiro foi vendido, o Brasil foi vendido, não é de hoje. Então, nós estamos combatendo essa política terrorista do Estado brasileiro contra as populações indígenas. Nós estamos combatendo essa política ditatorial desse novo governo que se diz de esquerda, mas que lutou contra a ditadura, hoje ela aplica os mesmos atos da ditadura. O que quer dizer isso? Para as pessoas que estão lutando, é polícia, é gás lacrimogêneo, é pimenta nos olhos, desorajamento de todos, a partir das aldeias. Muito sangue já correram, morreu índio, vai morrer mais índio, o sangue vai correr, porque nós vamos resistir, nós não vamos desistir nunca do que não é nosso. Esse Brasil é nosso, nós concedemos ao povo, aos europeus, a todas as pessoas hoje que estão nos apoiando, mas esse Brasil está impactado, nós temos que lutar, nós vamos lutar. O Terena, Munduruku, Caiová, Aldeia Maracanã, resiste. Valeu, companheiro, é isso aí. Aí, Miracocha. Bom, nós viemos aqui denunciar, infelizmente, né, porque a questão do Belo Monte, eu sou da Aldeia Maracanã, mas a questão indígena, ele se abrange a todo o país, onde todos os direitos estão sendo violados, inclusive os de agora, né, onde que deveria nos defender esta lei, esta Constituição deveria defender a lei e o direito do índio de poder vetar uma Constituição que afete o meio ambiente, como é no caso da Belo Monte, onde ele afeta toda uma região ambiental, onde que existe muita fauna, flora, onde que o governo, através de uma forma capitalista, de empreendedores internacionais, com visão no minério que lá existe, porque na realidade aqui a construção das hidrelétricas é pura mentira. Isso é uma camuflagem para que o estrangeiro possa tirar o nosso minério, possa roubar nossas matérias-primas mais belas que nós temos.
E além do mais, o índio que mora lá dentro, ele não quer nada de destruir esse meio ambiente. O que ele quer é viver, ele quer direito à terra, ele quer o direito a ver seus filhos bem, ele quer direito a uma educação diferencial, onde aqueles parentes nossos lá na ocupação de Belo Monte estão sendo truculentados, onde que o governo Dilma está mandando agora, nesse exato momento, cada vez mais força nacional para reprimir aqueles verdadeiros defensores do meio ambiente. Hoje está se comemorando o Dia do Meio Ambiente Mundial, mas olha só como é que o Brasil está fazendo. Está destruindo o meio ambiente aqui. Como é que o Brasil, um Estado brasileiro democrático, pode festejar o Dia do Meio Ambiente quando ele cria leis para destruir o meio ambiente, destruir a natureza, destruir a segurança alimentar, por exemplo? Aqui, a terra está sendo destruída com as sementes transgênicas. Na Itália, por exemplo, as sementes transgênicas acabaram de ser banidas. Como é que o Brasil continua aceitando esse tipo de monocultura, destruindo as culturas nativas daqui? Inclusive, a aldeia Maracanã tem esse foco, que ali era um centro de estudos das sementes nativas, onde que nós vimos que a memória indígena ela é destruída na sua parte tecnológica também, na sua medicina, no rapé, destruindo a nossa cultura intelectual, sabe? Matando nossos parentes e criminalizando e chamando-nos de terroristas. Nós não somos terroristas, nós somos defensores da terra, defensores da natureza, defensores do meio ambiente. Somos defensores de uma educação diferencial, onde que o ser humano precisa ir para a escola para ele aprender a ser humano e respeitar o seu próximo humano, não para ele ter uma vida de competitividade, não para ele ter uma vida de acúmulos cômodos que não levam a nada, levam somente à destruição. Olha como é que eles fazem nossos parentes brigarem entre nós, olha como é que aqui na cidade eles fazem brigarem entre nós também. Isso tem que acabar, por isso que nós temos que apoiar realmente os nossos parentes que estão na Amazônia, temos que enviar para o Facebook, jogar todas as informações a comunidades alternativas, porque estes meios de comunicações, estas mídias abertas, elas estão do lado do capitalismo, e na realidade não é um capitalismo, é um capitalismo, porque o próprio capeta, em forma de economia e de progresso, no meio que destrói vidas, destrói cultura, destrói saúde. Olha para onde que a saúde está indo. Eles estão destruindo nos hospitais, acabando com todos eles, querendo privatizar a saúde pública. Aonde que querem levar esse país? Esse país vai ser todo privatizado? Será que até para peidar vai precisar pagar imposto? Até onde nós vamos chegar com isso? Por isso que nós indígenas aqui continuamos resistindo sim por umas políticas públicas indígenas por direito e por garantia dessa Constituição Federal e dos tratados internacionais a qual o Brasil ele é consignatário. E ele assinou isso. Então ele tem que cumprir essa lei. Se ele não cumpre essa lei, tem que haver culpados. E estes culpados têm que ser punidos, tem que ser lembrado os parentes também do tempo da ditadura, porque por meio de uma economia, de um progresso, se mataram aldeias, se dizimaram, se intoxicaram, se envenenaram, se jogaram doenças químicas de farmácia, fizeram de tudo conosco, mas nós continuamos resistindo e vamos resistir sim, porque ninguém vai tirar esse nosso direito. Esse é o nosso sonho, a liberdade de uma Pachamama livre e uma vida comum entre todos. Ai, ai, ai. Pessoal, o companheiro Daniel vai fazer uso da palavra e depois o companheiro Sérgio Ricardo. É necessário que o companheiro Sérgio Ricardo vai fazer a leitura do documento. Aqui seria importante. Pessoal, dá licença. Companheiros, hoje está fazendo uma semana que o parente Terena morreu. Então eu queria que vocês, por gentileza, façam esse chamado, invoquem aí os seus deuses, como vocês se imaginem, como vocês chamam filosofias culturais. Mas a gente não pode esquecer isso, porque ele é uma pessoa que ele defendeu os direitos da vida, defendeu o direito da natureza e do meio ambiente. Então, por gentileza, uma salva de palmas para o nosso companheiro, onde ele estiver aí, que ele vai ouvir por nós. Pessoal, olha só, o ato não vai te mobilizar. O que está acontecendo? Está havendo uma audiência aqui da Organização Internacional do Trabalho discutindo a questão das práticas antissindicais. O que está acontecendo? Trabalhadores operários do Comperj estão levando porrada da polícia. Trabalhadores da termoelétrica em Queimados, também da Petrobras, estão levando porrada da polícia. Os catadores estão aqui no Rio de Janeiro morrendo por causa de condições precárias de trabalho. Qual é a proposta?
a gente ir em comissão, entregar o dossiê para esse representante. Nessa caminhada nossa, nós precisamos transformar esses casos de racismo ambiental numa denúncia internacional. Qual a questão? Se a gente demorar, acaba a audiência, nós vamos perder a oportunidade, tá certo? Então tem uma lista aqui que foi construída coletivamente. Quem achar que tem 15 pessoas já, tá certo? A sala lá é pequena e tal. Então, nós tentamos aqui colocar um representante, pelo menos de cada município e algumas entidades. Quem achar que deva estar, levanta o dedo, nós vamos ver. Tá certo? Então, olha só. Vamos ler aqui, ó. André de Paula pela FISH, Mônica Lima, Fórum de Saúde, Alexandre Golo pela Articulação de Agroecologia, Eliane Roxo, Movimento Fé e Política, mas na verdade são os companheiros impactado pela TK-CSA, Amendoim pela O Negro e Rocinha, o Fernando Luiz pelo Fórum das Comunidades Impactadas, Cirlei de Souza, da Associação de Mulheres da Rasa, que é a questão do mangue de pedra de Búzios, Márcia Carla, do Projeto Gaia, que é o pessoal que está impactado lá pela barragem da Petrobras em Cachoeira de Macacu, que fizeram um esforço enorme para estar aqui. Queria até pedir uma salva de palmas dos companheiros, que é importante. A Xanica pela aldeia Maracanã, o Gil Voneik pela questão da Baixada, que é a luta contra o lixão de Seropédica, né? Arseni pelo movimento da Restinga de Maricá, que é a questão do resort lá, que quer expulsar os pescadores. A Helena, do movimento Mangue de Pedra de Búzios. Tio Ré, da Potiguara, da aldeia Maracanã. Julinho com lutas. Mataram todas as crianças, chuparam para a velha, tiraram para as histórias, pegaram para a velha. Hoje ninguém se lembra, ninguém sabe quem viu essa história que acontece. Todos os homens não esquecem que o Samor existiu. E para finalizar, eu quero dizer que eu trabalhei 25 anos na TV Globo. Na verdade, não foi um trabalho na TV Globo, foi uma pesquisa para descobrir a sacanagem que as empresas de televisão fazem nesse país. Eles tentaram me manipular durante 25
noite, todo mundo está aqui com vontade de almoçar, né? A gente não conseguiu trazer sanduíche com mortadela para todo mundo, nem Guarabicon, mas vamos fazer uma forcinha, gente. Mais tarde tem 5 horas contra o aumento da passagem. A gente tem que agregar forças, e agregar forças dentro de um movimento onde você vê aqui mais ou menos algo em torno de 300 pessoas no máximo. Eu acho que isso daqui é apenas um murmurinho no ouvido das pessoas que passam por aqui. Eu acho que, desculpa a expressão, mas os políticos estão cagando para isso que está acontecendo aqui. Os políticos estão... E é aquele que defende os políticos, aqueles ditos seguranças dos políticos, só estão a fim de receber o dinheirinho no final do mês. Porque eles manipulam, os políticos, eles manipulam a nossa mídia para que essas pessoas que estão passando por aqui, elas não deem nenhum valor a isso daqui. Eles querem chegar no final do mês e ter o seu ordenado, mais nada. Essa canalha que é posta aí, também é posta por quem? Por as mesmas pessoas que estão passando aqui. As mesmas pessoas que ficam tirando sarro quando as pessoas põem máscaras, as mesmas pessoas que quando falam algum poema aqui, passam rindo. Ou seja, não tem nenhum discernimento de como está a natureza, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, e o que está sendo feito para degradá-la mais ainda. Então, junto com o depoimento do político que esteve aqui e falou sobre a Turquia, vamos contar um pouquinho do que está acontecendo na Turquia, e a mídia não põe em evidência, porque essa mídia quer idiotizar para manipular. Vamos ser bem sinceros, vamos deixar de ser hipócritas. Essa mídia usa o poder de idiotização desde 1967, vamos ser precisos, desde dezembro de 1967, quando o governo deu concessão para a Rede Globo de televisão para manipular a informação do Brasil. Companheiro, eu fico impressionado na frente desse prédio, onde no seu corpo está escrito a lei, do lado direito a paz, do lado esquerdo a justiça, aqui do lado esse mártir do nosso país, que é o Tiradentes, e essa casa alheia aos problemas do Estado. Eu faço aqui uma denúncia que o Parque Ari Barroso, situado na Penha Circular, está abandonado há mais de 10 anos. Atualmente, ele está ameaçado de descaracterização para uma ocupação que nós entendemos indevida, uma ocupação que afasta os seus usuários, todo o pessoal da Penha, da Zona Norte, aquele belo parque que antes já foi considerado pulmão da Zona Norte, hoje está abandonado, porque não representa mídia política, não representa votos políticos. Nós estamos tendo uma grande dificuldade de dialogar com a prefeitura e com o governo, que não nos quer ouvir, porque atualmente nós falamos muito em audiência pública, mas de audiência não é nada, e de público muito menos, porque poucas pessoas têm acesso a esse processo. E o que nós propomos aqui, então, é um movimento de solidariedade, porque como em outros parques que estão sendo expulsos pessoas que lá residem há mais de 100 anos, naquele parque, ao contrário, ele está sendo invadido pelo próprio poder público, está sendo descaracterizado atualmente, perdendo 20 mil metros quadrados. Um parque que até então tinha 5 hectares, 50 mil metros quadrados, está quase reduzido pela metade. E recentemente, uma centena de árvores, mais precisamente 119 árvores na frente da Avenida Vaz do Cima, estão marcadas para serem retiradas, porque ali se pretende implantar um quartel militar. Mas nós já sugerimos amistosamente uma petição pública que fosse negociado um terreno que é do Estado, que está na Avenida Lobo Júnior, 4 mil metros quadrados, suficiente para abrigar essa nova unidade militar. Então eu já
aqui já sou envergonhado de falar isso, que mais uma vez o meu povo da raça branca, vai lá e mata um índio. Isso é horrível, tem que parar. Esse governo aí já tirou os índios lá da aldeia Maracanã, que é muito antigo, um prédio muito mais antigo do que o Maracanã, para transformar em estacionamento, ninguém sabe para quê. Ninguém sabe o que ele quer fazer lá. E o que me faz ficar assim mais indignado é que muita gente acredita que já depois do presidente, pô, a gente não consegue nem tirar esse governador safado daqui, cara. A gente vê aí, ó, tem gente aqui, tem, claro, com todos os nossos irmãos de luta, mas a sociedade precisa se unir mais, precisa parar de ver a vida do artista, ver a vida do cantor, sabe, começar a ver os seus problemas. Porque a nossa vida está sendo destruída. É a passagem que aumenta. É um teleférico ali no Morro da Providência que tirou muita gente que já morava lá há 60 anos sem mostrar para onde os caras iriam. Eles querem levar os caras lá para Cosmos. Olha a distância que tem do Morro da Providência para Cosmos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Sendo que eles vêm com a propaganda de um teleférico para melhorar o acesso. Eu posso confirmar para vocês que de qualquer estação do teleférico até a casa de vários portadores de deficiência não foi feito nenhum projeto de acessibilidade. Ele ainda vai ter que passar por escada, degrau, pedir ajuda a um, caminho fininho, esgoto correndo. Mas está sendo feito um teleférico bem bonito, ao qual depois o estrangeiro poderá pagar a bagatela de R$5. A bagatela de R$5 para ir lá conhecer o Morro da Providência, dar uma andada. Isso é um crime. Então, eu às vezes, eu fico assim preocupada, porque hoje eles pedem para todos, aí eu falo Cachoeiro de Macacu, que eu consigo, eu sou itarista, conheço bem o que está acontecendo lá, outras coisas aqui, eles buscam desculpas técnicas para viabilizar atitudes políticas que eles tomaram em quatro paredes e não junto à comunidade. E é uma desculpa que a gente apresente, uma desculpa, qualquer coisa, atitude que nós apresente a nível técnico que justifique as atitudes ou que mude a atitude política e a decisão que eles tomaram. Então nós temos que realmente nos unir, nos juntar e trilhar contra essa imoralidade ambiental, social, que está em toda a cidade não, em todo o país. Agora, o estado do Rio de Janeiro se tornou um foco, vamos dizer, de todos
muito, e isso toca o legislativo, não só daqui da casa, daqui, mas de Maricá, assim como os outros fiscalizadores do INEA, o IBAMA, no momento que ele passa a sua responsabilidade de decisões ao INEA sobre todos os problemas sociais que vão acontecer naquela cidade, porque ninguém teve até agora uma visão dos impactos acumulativos e sinergéticos entre todos os empreendimentos que estão naquela região, seja o comércio, os mega empreendimentos imobiliários e tudo mais. Então, nós estamos aqui em Maricá, nos juntando a vocês nessa luta. E mostre para ele lá as mansões que estão sendo protegidas, enquanto trabalhadores que estão ali na Ilha do Horto estão sendo ameaçados. Ameaçados todos eles. Por que não tiram aqui? Porque são coniventes com essa política. Porque são esses senhores que financiam suas campanhas eleitorais. Porque na hora, companheiros, os deputados que estão aí na Assembleia Legislativa, com exceção de rádios como o companheiro Janeiro que esteve aqui, o companheiro Marcelo Freixo, que muito nos orgulha, o restante está aí, na verdade, a serviço do grande capital, a serviço das grandes empreiteiras, porque são eles que financiam as suas campanhas, como financiaram a do Sérgio Cabral, a do Eduardo Paz. A nós só resta a luta, e nós não vamos parar, companheiros. Se eles pensam que nós vamos ficar silentes, estão redondamente enganados. Essa mobilização vai se multiplicar em muito para derrotar essa política. Muito obrigado. É isso aí, companheiros e companheiras. É um ato contra as remoções e despejos, ato em defesa da ecologia que está sendo massacrada, maltratada, e também aproveitamos a oportunidade para denunciar o governo Dilma, que acaba de doar grande parte do nosso petróleo para o capital internacional. Isso vai significar gasolina mais cara, isso vai significar casa mais cara, isso vai significar bujão de gás mais caro. Ao contrário da Venezuela, quando o bujão de gás custa centavos, quando a gasolina também custa centavos.